Nossa, eles são corporativistas. De tudo que vi, parece que a Niterói é o QG. É o QG. E não somente é o QG, como é a cidade que está diretamente ligada à Rede Globo na confecção de novelas. Que eu, investigando, eu vi que essas novelas, elas são feitas por uma inteligência artificial mesmo. Inteligência artificial que pesquisa formas de camuflar, e você está falando da novela, ela está falando do mesmo assunto, mas de várias formas diferentes. A programação é a mesma. Praticamente 25 anos da mesma programação. Por exemplo, quando o candidato, só um exemplo para vocês, quando o candidato era Collor, é praia, não sei o que, tropical, Tieta, não sei o que, eu não acompanho essa programação podre da Rede Globo. Mas é assim, coisas assim, mais pro lado assim de sol, né? De corpos expostos, aquela coisa toda. Juba, né? Aí trouxe a Juba pro Lula e Juba, deu uma Juba pro Collor, porque o Collor não tinha, o Lula que tinha. Aí quando eles fizeram o Collor, dentro desse estereótipo, né? De barriga de aluguel, a barriga, né? Aquele sol entre as pernas, ali simulando a duna, é assim. Aí eles chegam para fazer o Bolsonaro, né? Aí é a grande família, Big Brother, grande irmão, porque ele é religioso. Esse Big Brother é irmão de igreja. Esse é o termo mais comum usado dentro de igreja, é irmão. Aí eles vão trazer isso aí. Isso é inteligência artificial pura. Aí é Big Brother, grande família. É assim que funciona. É desse jeito. E aí a sua mente fica trabalhando só dentro de um círculo hipnótico. E aí gera o hipnotismo, que é a manipulação mental, porque sua mente não tem mais aonde extrair informação, porque as informações são só em torno do Bolsonaro. Aí quando ele mostrou a figura pronta, que aparece, porque eu não vi Bolsonaro em nenhum programa de TV, eu não sou assídua. Então é mais para pessoas que sejam muito assíduas em televisão. Eu não sou de estar assistindo televisão toda hora. Mas quem é assíduo pode falar isso. Nem anúncio, porque eventualmente eu ligo e tem os anúncios, as chamadas, e realmente Bolsonaro era uma pessoa completamente anônima. Até a aparição dele para presidente. Ou seja, a gente já vem sendo trabalhado pela Rede Globo desde a Xuxa. A Xuxa é Bolsonaro. E os paquitos são os filhos dela, os militarzinhos. E se duvidar, esse negócio de... eu não assisti esse negócio de tropa de elite. Isso aí, se duvidar, foi de apoio ao Bolsonaro. Porque parece que os filhos deles têm os argumentos da tropa de elite, né? 01, 02, assim. E aquele sai de baixo, por isso que eu estou dizendo para vocês, certo? É dificílimo você, é difícil vocês entenderem. E é difícil para eu explicar também, tá? Porque eu tô vendo, minha família viu os horrores da Rede Globo todos. O sai de baixo não tinha valor artístico nenhum. Nenhum. Eu reconheço que essas comédias são dificílimas para você achar graça e se interessar. É um ramo de comédia horrível, muito ruim. Mas na Globo parece que é pior ainda. Então, muito sem graça aquele Miguel Falabella, todos eles. Mas você veja como é que eles fazem. A Globo, ela trabalha, quando ela faz o programa, aí ela traz o artista de acordo com a ligação que ele tiver, que vai favorecer aquela idealização para aquele programa. No caso, a Cassandra é Nachão. Não lembra daquela dona Armênia? Nachão. Aí de vez em quando ela falava Nachão, lembrando o personagem que ficou frisado na mente da população. Frisa. Porque você só vê Globo. Só existe Globo, praticamente, no aspecto de manipulação mental.
Aí, Nachão, aí traz a Cassandra. A Cassandra, que é a mãe da Magda, a Magda é a Michele. E essa condição de mãe e irmão, isso é uma condição na igreja. Minha mãe da fé, meu pai da fé, irmão da igreja. Ô irmão, como é que você tá? Isso é o trivial. O palco aberto, estilo teatro, são os ambientes da Vitória em Cristo, que é uma plateia, né? É um palco e a plateia batendo palma e rindo. Porque o Malafaia é o tipo de pastor que fala suas coisas engraçadas e a esposa dele também segue essa linha de querer fazer uma graça no púlpito. Trazer um ar de descontração. Aquele tratamento de mãe e filha, aquilo é o tratamento de irmãs da igreja. E as pernas dela de fora, aquilo representa as pernas, porque lá na penha se paga promessa, se faz sacrifício, paga promessa, subindo as escadas da penha de joelho. Isso era comum na minha época de criança, você ouvir que as pessoas estavam subindo a escada. E acho que a Globo até fazia reportagem sobre isso. Mas isso todo mundo sabia. Que na escada da penha, na escadaria da penha, todo mundo subia de joelho para pagar a promessa. Por isso que as pernas dela estavam sempre de fora. Agora, que área do cérebro que eles conhecem para eles ativarem esses argumentos e ter certeza que eles vão influenciar o raciocínio? Porque o cérebro foi devastado, né? Foi muito pesquisado. Então, os humanoides aí, você pergunta uma coisa para o humanoide responde. É porque eles sabem tudo do cérebro humano. E isso é feito por... eles estão assinando essas novelas, essas programações, mas não são músicas também. Estão assinando. Aí ela tem as pernas de fora porque a escadaria da penha se sobe de joelho. Sai de baixo. Que a escada é alta, né? Sai de baixo. Coisa incrível. O Caco é o Bolsonaro. E ele é mencionado 3 vezes na Rede Globo. É a Xuxa e o Agostinho Carrara, que é o Caco também. Carrara é mármore, Carrara. Então é Caco também. O Agostinho também é Caco. Então o cara não tem como. Então bota os nomes dos artistas, a vida toda dos artistas, casamento, tudo. Obras de televisão que fizeram. Aí a inteligência artificial seleciona o artista que tem todos os argumentos que vão favorecer com aquele outro argumento político. Não tem como. Aí ele é Caco. Mas o Agostinho também é Caco. Porque ele é Agostinho Carrara. Mármore Carrara. E aí a gente vai para aquela revolucionária lá do bolsonarismo, que tá presa, acho que é Priscila o nome dela, que tá presa. Aí ela diz, nós somos cupins de mármore. Porque o mármore é o Agostinho, que é o Bolsonaro. Porque as características horríveis e detestáveis, nojentas, repugnantes do Bolsonaro, tudo que é repugnante, porque o Bolsonaro é uma pessoa repugnante, tudo que é repugnante nele foi transmitido pela mídia de forma que amenizasse através da comédia e da música, atrelando o problema que ele já tinha no estômago, que repercute no ânus, que são onde se defeca, aquela coisa toda. Trouxeram Carla Pérez e Sheila Mello e tudo mais. Nádegas. Nós ficamos aí 20 anos só na mídia vendo nádegas, porque está fazendo tudo que é repugnante tudo que é repugnante na pessoa do Bolsonaro foi transmitido na mídia de forma para que fosse aceito de forma mais amenizada. E ou para o sexo
que é a linguagem dos homens, né? Nós, mulheres, fazemos sexo. Mas é porque os homens são mais envolvidos com sexo promíscuo, né? A mulher não faz isso. Então, sexo e comédia. Sempre comédia. Comédia. Aí, o que é mais interessante que o tio da Magna, que é irmão da Armênia, a Cassandra, aí ele é o Mário Fofoca, né? Que andava com a mala, lembra? Qual é o símbolo do Mário Fofoca? A mala. Mala, faia. Que mala é faia. Por isso que quando surgiu a Cecília, Malã. Cecília Mala. O negócio é terrível. Isso é feito por inteligência artificial. Porque as conexões, elas vão se ligando. Elas vão se ligando. E os trajes todos de terno e gravata, né? Tanto o Miguel Falabella, o Caco de mármore, né? O Caco de mármore, Carrara, usa o terno largo, aquele terno assim meio antiquadro, suando antiquadro. E é o estilo de terno também que transmite um ar antiquadro, que é do Agostinho, que o Agostinho é antiquadro no terno, que é o estereótipo do Bolsonaro. O cala a boca Magna, é porque a Michelle Bolsonaro trabalha com símbolos de mudos e surdo. Cala a boca, fala com sinal. Porque ela cala a boca, ela é muda e surda. E a população, todo mundo repetindo a coisa assustadora. Agora, o que me causa estranheza, a questão do bêbado. E eu conheço eles tratam a vida como se fosse cena de novela. Explorador sexual, prostituta, tratam a vida como se fosse cena de novela. Eles ficam assim, sabe, movendo as peças, querendo arrumar a situação. O bêbado, aí ele anda com Bebiano. Mas eu acho que no meio do caminho, tenho certeza, o Bebiano começou a dar problema para o Bolsonaro e deu. E aí eles decidem matar o Bebiano. Aí arrumou outro bêbado. Outro bêbado, é o Malta, né? Magno Malta. Tá em todo lugar na internet. E realmente a fala dele tá parecida com bêbado. E ele tem alguns vídeos que mostram parecendo que ele está bêbado mesmo. Bebiano. E o Bolsonaro trazendo os argumentos que a Globo criou, ele trazendo para ele ao máximo para rodear ele. Ônix, que é mármore, é outra pedra. E a própria Michelle, eu lembro, você não via a Michelle logo que surgiu o Bolsonaro para todo mundo, que o Bolsonaro era uma pessoa anônima. E eu vi Silvio Santos falando isso já quando ele foi eleito presidente. Cara, ninguém conhecia você. Silvio Santos falou isso publicamente. Eu postei o vídeo. E eu também. Eu não conhecia esse cara. Ninguém sabia quem era esse cara. E a Michelle, logo que surgiu, ela só aparecia no jornalismo da Globo puxando uma mala de rodinha. Mala. Faia. Mala. Lã. Mala, lã, do Jornal da Manhã da Ana Paula Araújo. Que sugere aqueles tijolinhos descobertos, né? Aquilo ali sugere, de fato, construção, demolição, né? Essa realidade, talvez, que eles queiram trazer ali, porque é, sai de baixo, na chão, vou botar tudo na chão, que é a dona Armínia. Aí traz ela para fazer o programa Sai de Baixo, na chão, que é da igreja lá do Malafaia, que é da escadaria, que fica todo mundo subindo de joelho,
subalternas. Na realidade, a dona Armênia é a Lisete Malafaia. E eles sabem disso, tá? Porque eles articulam esses dispositivos. Ou seja, a Globo, ela patrocinou esse pessoal todinho através da programação. Por isso que Bolsonaro se gaba. Ah, não gastei, queria tirar o fundo de campanha. Tirar o fundo de campanha vai prejudicar quem não tem, quem não está associado à Rede Globo. Que a Rede Globo faz a campanha do político 15, 20 anos antes. Tá certo que Bolsonaro foi um tiro certeiro para botar a ditadura. No momento ímpar, que eles já tinham trabalhado a pessoa do Donald Trump na pessoa do Roberto Justo. Eles já tinham trabalhado o Donald Trump aqui no Brasil na pessoa do Roberto Justus. Então, essa amizade Bolsonaro e o Donald Trump não é por acaso. Isso aí foi trabalhado pela Globo. Isso foi trabalhado, porque tanto faz Globo como Record. Porque os artistas da Globo vão para todos, quase que inteiramente para Record, né? Alguns poucos vão para outra emissora, mas a sociedade é Globo e Record. E essa inimizade nunca existiu. Isso foi uma criação deles, para fazer o Edir Macedo parecer uma pessoa perseguida, porque o Edir Macedo é o bispo do sacrifício de Bolsonaro. Vocês fizeram sacrifício na campanha lá da Universal, mas é campanha política, porque o sacrifício é de Bolsonaro. Essas campanhas de sacrifício estava trazendo a ideia do sacrifício que seria o atentado do Bispo Macedo, do Adélio Bispo Macedo, que fez o sacrifício. O bispo é que fez o sacrifício. Vocês vejam como as coisas são. Isso aí é inteligência artificial que faz esse negócio, porque as conexões são muito perfeitas. Muito perfeitas mesmo. Você vê que uma conexão vai só conexões. Só conexões. Se você perceber, você vai lá em Juba e Lula, porque o Lula tinha Juba, mas o Collor não tinha. E na época, o comercial da época era: que bonita camisa, Fernandinho. Bonita. E todo mundo na rua repetia, gente, igual um robozinho hipnotizado. Todo mundo na rua falava: bonita camisa, Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. Todo mundo na minha época. Que é a bonita camisa, porque um dos homens mais elegantes que tinha era o Collor de Mello. Mas ele era elegante, mas ele não tinha juba. Aí a Globo faz uma armação ilimitada e bota uma juba nele. Juba e Lula. Lula já tem juba, então Juba, que é o Collor. Então, são conexões, são associações, trabalham só no subconsciente para você não ter consciência do que eles estão fazendo. Na realidade, era só dizer: nós estamos fazendo a campanha de Bolsonaro através da programação, é só fechar a Rede Globo, não precisa de programação. Mas se eles quisessem ativar a nossa consciência, como eles não querem trabalhar na subconsciência para manipular a sua consciência, manipular o seu raciocínio, o seu pensamento, eles usam esses artifícios. Que é o mesmo artifício usado para perseguir o doutor Alexandre de Moraes, porque esse Paulo Gustavo é o Alexandre de Moraes. Na versão mãe e pai, ele provavelmente tem atuação de mãe, preocupações de mãe com filho, de proteção. Na briga lá do aeroporto, você já vê quem é a mãe e o pai do garoto. Ali na briga, você já vê quem é a mãe. Você não vê a mãe, você vê o Alexandre tomando a frente, defendendo o filho. Ele defende o filho como se fosse uma mãe. Ele é mãe e pai do filho. Por isso o personagem é um homem vestido de mulher.